Só colocar para gravar. Prontinho. É o seguinte, a gente vai começar um conteúdo muito interessante, onde nós vamos estudar os micro-organismos que moram dentro de nós, né, que habitam o nosso corpo, os vários tratos, né, o trato respiratório, gastrointestinal, que é da aula de hoje, o trato urinário, reprodutor. Então, a gente vai estar conhecendo esses micro-organismos os quais nós somos hospedeiros e que a grande maioria não causa nenhum dano, né, ao nosso corpo, não causa doença, muito pelo contrário, eles são necessários para que esses tratos se mantenham saudáveis e normais. Então, eles têm diversas funções, inclusive proteção, certo? Quando há um equilíbrio entre esses micro-organismos que fazem parte da nossa microbiota ou nosso microbioma, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Okay? Daí você está se perguntando, né, o que é isso, Pro? O que é esse microbioma? Tá? O que é microbiota? Então, o que seria a microbiota normal, tá? Ela se refere a uma população de micro-organismos que habita a pele e as mucosas de pessoas saudáveis, tá? Então, é normal a gente ter aí milhares de bactérias, alguns vírus, fungos, fazendo parte, então, da nossa pele e das mucosas que revestem esses tratos que nós vamos estudar, tá? Nós temos, então, dois tipos de microbiota, tá? Que nós temos a microbiota residente, que são aqueles micro-organismos encontrados com regularidade, né, com frequência em determinada idade e área da superfície corporal. Né? Determinada idade, porque ao longo dos anos, né, em diferentes fases da vida do indivíduo, pode ter uma composição diferente de micro-organismos residentes, tá? Fazendo parte da microbiota normal, certo? E temos também a microbiota transitória, que consiste em micro-organismos que não são patogênicos ou que podem ser patogênicos, certo? Em determinada situação, e que permanecem na pele ou nas nossas mucosas por horas, dias ou semanas, e que vêm do meio externo, e que normalmente não provocam doença e não se estabelecem em definitivo na superfície corporal. Então, eles estão passando por ali são encontrados por algumas horas, alguns dias ou semanas, mas que não se estabelecem como micro-organismos residentes, tá? Então, essa é a diferença entre os dois tipos de microbiota. Então, para começar a aula de hoje, eu preciso relembrar para vocês um pouco da estrutura e da função do nosso sistema digestório, tá? Então, o nosso trato gastrointestinal é uma estrutura tubular, né, que tem começo e fim, entrada e saída, tá? E que inclui a boca, né, a cavidade oral, a faringe, que é a garganta, a nossa garganta, o esôfago. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu achar o apontador aqui. Beleza. O esôfago, né, que é esse tubo, né, muscular de aproximadamente 30 centímetros, que liga, então, a faringe ao estômago, certo? E depois do estômago nós temos os intestinos, o intestino delgado e o intestino grosso, tá? E o reto e o ânus. Existem também outras estruturas acessórias que são os dentes e a língua, e outros órgãos, né, órgãos que fazem parte do nosso sistema, mas que eles estão fora do trato gastrointestinal, como o fígado, né, a vesícula biliar, e aqui nós temos o pâncreas, tá? Temos também as glândulas salivares fazendo parte também dessas estruturas acessórias. E o objetivo do trato gastrointestinal é digerir os alimentos, tá? E isso é feito de forma
mecânica e de forma química. Então, tem a digestão mecânica e química. A digestão química, nós temos essas estruturas acessórias produzindo, então, diversos enzimas, né, e substâncias que vão ajudar na digestão do alimento, tá? Então, é, a digestão dos alimentos, então, é a quebra de moléculas grandes em moléculas menores, que podem, então, ser utilizadas pelas células do nosso corpo num processo que é conhecido como absorção, tá? E desse resultado, que resulta do processo de absorção, o que sobra, né, são as fezes, que são os resíduos sólidos da digestão, que são eliminados pelo ânus, tá? Então, por que eu estou relembrando tudo isso? Porque a gente vai ver que em cada região do trato gastrointestinal existe uma composição diferente da nossa microbiota, tá? Então, o sistema digestório como um todo, ele é colonizado por micro-organismos desde o nascimento, tá? E ele permanece como um hábitat para uma população diversa de micro-organismos ao longo de toda a vida, tá? Então, nós sempre vamos ter esses micro-organismos comensais dentro do nosso corpo. E embora a oportunidade de colonização com novos micro-organismos se apresente tipo, diariamente, com a ingestão de alimentos e águas que possivelmente estejam contaminados, né, a população ela permanece relativamente constante, lá naquela microbiota residente que eu falei para vocês. Isso a menos que fatores, né, externos, como o tratamento com antibiótico, e a gente vai ver alguns outros, possam então perturbar o equilíbrio dessa microbiota, levando então ao desenvolvimento de uma doença, de uma inflamação, alguma coisa que possa se instalar no nosso corpo, tá? E só que quais partes do trato gastrointestinal que normalmente possuem microbiota, tá? A gente já viu que ao longo de todo o trato gastrointestinal, só que isso é diferente para cada região, tá? Por exemplo, na boca, cada ml de saliva pode conter milhões de bactérias, assim como no intestino grosso. Já o estômago e o intestino delgado, eles possuem poucos micro-organismos que são residentes, tá? Se comparado à boca e ao intestino grosso. No intestino grosso, existe uma população microbiana enorme, e cerca de entre 40% e 60%, né, da massa fecal é formada por células microbianas, só para vocês terem uma noção do número de micro-organismos que habitam, né, o intestino grosso. E a maioria desses micro-organismos, eles vão auxiliar na degradação do alimento, e alguns ainda vão sintetizar vitaminas que são úteis, né, para o nosso organismo. Tá? Então, não sei se vocês tinham ideia de como é importante a presença desses micro-organismos na pele, na mucosa, mas eles são benéficos, certo? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Tá tranquilo? Assim, pro. Tá, então beleza. Só para eu saber se vocês estão aí, é porque o projeto aqui, eu compartilho a tela cheia, então eu fico um pouco sozinha aqui falando para o computador, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, a primeira parte que nós vamos estudar, né, é a boca, que é onde se inicia, né, o sistema digestório. E na microbiota da cavidade oral, nós temos, né, os principais membros aqui apresentados, né? Então, assim, aquilo que eu listo para vocês é aquilo que já foi identificado, né, pelos métodos microbiológicos existentes. Mas é claro que existem outros micro-organismos que não foram identificados e que não são possíveis de serem identificados pelos métodos existentes, né, e disponíveis, talvez por custo, né, entre outras coisas. Mas nós temos aqui os streptococcus,
tá? O gênero Streptococcus, principalmente aqueles do grupo Viridans. Então, o grupo Viridans é um grupo dentro do gênero Streptococcus, tá? Eles são cocos, a gente já estudou isso, né? A forma do micro-organismo. Então, eles são ali esféricos e são gram-positivos, ou seja, são aqueles micro-organismos que coram pelo grão, certo? E logo após o nascimento, então são os primeiros micro-organismos que vão colonizar a cavidade oral, tá? Primeiras horas após o parto, então nós temos os estreptococos ali, que eles se estabelecem como os membros residentes ali da boca e assim permanecem por toda a vida, tá? E eles correspondem a cerca de metade das bactérias que são encontradas na cavidade oral, são do gênero Streptococcus, tá? E no início, né, da vida, então aparecem os estafilococos, que é um outro gênero, tá? Aeróbios e anaeróbios, a gente também já viu isso, né? Aqueles que que precisam do oxigênio e aqueles que não sobrevivem na presença do oxigênio, como os anaeróbios, são cocos gram-positivos também, tá? Pois nós temos diplococos gram-negativos, como a Neisseria, né, do gênero Neisseria, e Moraxella catarrhalis, que são cocos gram-negativos. Temos também os Corynebacterium e Lactobacillus, que são ocasionais, né? Quer dizer, eles podem estar presentes ou não, né? Que são bacilos gram-positivos. Temos ainda representantes do gênero Veillonella, que são cocos gram-negativos, e espécies de cândida, né? Que nós conhecemos como fungo, uma levedura, que também pode ser encontrado na cavidade oral, né? Que se apresenta, né, de duas formas, pode ser levedura ou um fungo filamentoso, né? No processo patogênico, quando ele está implicado no desenvolvimento de uma doença, ele se apresenta de forma filamentosa. Mas isso a gente vai estudar um pouco mais para frente dentro da microbiologia, tá? Vamos lá. Ups. E num outro momento, quando surgem os dentes, outros micro-organismos também aparecem e se estabelecem na cavidade oral, tá? Com isso, nós temos as espiroquetas orais, que são micro-organismos anaeróbios, gram-negativos, tá? Como Treponema, Leptospira, Borrelia, né? Que são espécies desse gênero. Temos espécies também de Actinomyces, que são bactérias que são semelhantes a fungos, né, porque são filamentosas e são até confundidas com fungos, né, também conhecidos como Actinomycetos. Temos também espécies de Prevotella, né, do gênero Prevotella, principalmente melaninogênica, que é um bacilo gram-negativo, Fusobacterium, Rhotia, capnocitofaga e vibriões anaeróbios. Pessoal, eu sei que é muitos nomes, tá? Eu não vou cobrar nada disso de vocês, mas para que vocês tenham uma noção que são muitos micro-organismos e variados, tá? São diversos gêneros e que vão se estabelecendo ao longo do desenvolvimento da nossa espécie, tá? Isso porque a gente está falando em relação aos seres humanos, tá bom? E muitas Professora, das... Oi? da onde que a gente pega? Tipo assim, eles vão se estabelecendo ao longo da nossa vida, mas, tipo assim, tem que ter um lugar de onde eles vêm. É o nosso próprio corpo que, sei lá, de alguma forma desenvolve, ou tem algum tipo de alimento ou produto que é comumente no nosso cotidiano e a gente vai acabando meio que pegando desses alimentos, ou enfim. É isso mesmo, Glória, exatamente. Então, a maior parte desses micro-organismos que se estabelecem no nossa mucosa, na nossa pele, principalmente são por água ou alimento que contém esses micro-organismos, que não necessariamente são patogênicos, entende? Mas que eles acabam se estabelecendo dentro do nosso organismo. Entendi.
entendeu? Então, inicialmente, né, quando a criança nasce, então ali naquele ambiente em que ela foi concebida, ali no hospital, né, os próprios enfermeiros, aqueles micro-organismos que já fazem parte da mãe, do corpo da mãe, então são os primeiros a se estabelecerem, né, e depois, com o surgimento dos dentes, com a alimentação, outros também vão chegando, tá? Então, muitos desses micro-organismos que numa microbiota normal e saudável não desenvolvem, né, uma doença, eles estão associados com importantes doenças infecciosas orais, né, como a cárie, periodontite e tonsilite. Eu já mencionei isso para vocês, né? Principalmente o Streptococcus mutans está envolvido no desenvolvimento da cárie, mas também podem contribuir para importantes doenças sistêmicas, né, como cardiovascular, vascular encefálica e pneumonia. Caso ocorra algum desequilíbrio, né, a gente vai ver que várias situações podem ocorrer e acarretar o desequilíbrio dessa microbiota, que podem, então, propiciar o desenvolvimento desses micro-organismos e eles se multiplicarem e a doença se estabelecer, tá bom? Então, esse foi a microbiota da boca, certo? A gente vai pular, então, da boca para o esôfago, porque na faringe, o estabelecimento de uma microbiota é semelhante àquela da boca, tá? Então, porque tem ali a parte oral da faringe, tem também a parte nasal, então está em contato com os micro-organismos que já fazem parte dessas cavidades, tá? Então, são semelhantes àqueles encontrados nessa região. Então, no esôfago, no adulto normal, o esôfago ele contém micro-organismos que são transportados pela saliva e pelos alimentos, tá? O esôfago, só para relembrar, é um tubo muscular, né? E por onde o alimento passa rapidamente, né? E se for comparar o tempo que o alimento permanece no estômago com o tempo que ele leva ali no trânsito, né, do esofagiano, é bem menor, tá? Então ele passa ali rapidamente por esse tubo e esse bolo alimentar ele vai ser impulsionado em direção ao estômago por movimentos peristálticos e também pela presença de um esfíncter esofágico inferior, que vai marcar a transição do esôfago para o estômago, certo? E esse esfíncter ele é muito importante porque ele minimiza o refluxo de bactérias, né, de micro-organismos, e também do conteúdo gástrico, que é ácido, para a luz do esôfago, tá? Então, a presença do esfíncter é importante justamente por isso, para que bactérias ali do estômago não sejam, então, não tenha esse refluxo para o lúmen do esôfago, tá? E os principais micro-organismos encontrados no esôfago são do gênero Streptococcus, Veillonella e também Prevotella, né? Lembra que a gente também viu esses micro-organismos na boca, né? Nós vimos na microbiota da boca, certo? Existe, então, teve um artigo que foi publicado aqui em 2009 por esse cidadão aqui, Yang e colaboradores, e ele identificou que existem dois tipos de microbiota no esôfago. Então, o primeiro tipo, que é o tipo 1, é uma microbiota com predomínio do gênero Streptococcus, né? Espécies do gênero Streptococcus. E isso está correlacionado com os indivíduos que têm um esôfago normal, certo? Nenhuma doença, nenhum desenvolvimento de uma doença. E aqui nós temos o tipo 2, que seria uma maior proporção, né, de micro-organismos anaeróbios e microaerófilos. Né? Microaerófilos, eu não sei se eu trabalhei com vocês esse termo, mas são aqueles que precisam, que eles se desenvolvem numa baixa concentração de oxigênio, por isso que é chamado de microaerófilos, tá? Então, os indivíduos que apresentavam uma microbiota, né, mais diversificada foram correlacionados com o desenvolvimento de esofagite e do esôfago de Barré, que é um refluxo gastroesofágico, né, que se desenvolve ali
pela exposição contínua ali ao ácido estomacal, certo? Então, ocorre o refluxo do ácido estomacal, desenvolve esse esôfago de barriga, tá? Então, esses micro-organismos aqui, que está aqui no slide, Veillonella, Prevotella, Fusobacterium, foram os identificados nos indivíduos que tinham o tipo 2, né, de microbiota esofágica, ok? É um artigo bem interessante. Depois no estômago, pessoal, nós temos já uma pequena quantidade. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. O estômago possui poucos micro-organismos que são residentes. Isso também devido ao fluxo rápido, né, de conteúdo e também do ácido, né, do ácido produzido no estômago, que restringe a colonização microbiana, tá? Então, o ambiente ácido dificulta o estabelecimento da maioria das espécies microbianas, certo? Então, a acidez no estômago é que mantém o número de micro-organismos num nível mínimo, tá? Então, aqui numa contagem de 10 elevado a 3 unidades formadoras de colônia por grama de conteúdo, tá? Não sei se vocês já viram essa sigla, mas são aqueles, o número de micro-organismos viáveis que podem se multiplicar e formar colônias, tá? Então, alguns desses micro-organismos são os encontrados no estômago, né? São filos de bactérias, proteobactéria, firmicutes, actinobactéria, bacteroidetes e fusobactéria, certo? É interessante a gente ver também que o pH ácido, que é normal no nosso estômago, ele vai nos proteger contra patógenos entéricos, né, do intestino, como o Vibrio cholerae, tá? Então, esse pH ácido, ele confere uma proteção, né, não só contra aqueles micro-organismos que chegam até o estômago com alimento, mas também aqueles que já estão no intestino. Vamos lá. Esse aqui é um outro estudo, pessoal, que na verdade é um artigo de revisão que reuniu, né, vários estudos, que eles avaliaram a presença da Helicobacter pylori, que é um dos poucos micro-organismos que existem em baixa abundância, mas que são residentes no estômago, né, que resistem a essa acidez estomacal, tá? Então, esse esquema aqui, ele mostra a diferença na composição da microbiota estomacal, baseado na presença ou na ausência da H. pylori, tá? Então, aqueles indivíduos que são negativos para Helicobacter pylori, eles possuem uma microbiota gástrica que é mais diversa, tá vendo? Então, eu tenho um número maior de espécies, né? Uma diversidade maior de espécies. E um menor risco também de desenvolver um câncer gástrico, né? Um adenocarcinoma gástrico, quando comparado com aqueles indivíduos que são positivos para H. pylori, tá? E que possuem uma microbiota menos diversa, tá vendo? Como vocês podem observar. Né? Então, a gente tem uma grande quantidade aqui de proteobactéria, que é justamente o filo que a H. pylori está inserida, e faz com que esses indivíduos possuam um risco aumentado para o desenvolvimento do câncer gástrico, tá? Então, a H. pylori, né, é o fator de risco mais fortemente associado ao desenvolvimento do câncer gástrico, então, a infecção crônica por essa bactéria, tá ok? Eu acho que meu tempo já está quase acabando, mas vamos lá. Dá para terminar com vocês. Depois nós temos, pessoal, a microbiota do intestino, né, dos intestinos. A gente sabe que o intestino delgado ele é dividido, né, em 3 partes, que é o duodeno, que é a parte, né, mais próxima ao estômago, depois o jejuno e o íleo, tá? Então, no intestino delgado, a quantidade de micro-organismos também é pequena, tá? De micro-organismos residentes. E são encontrados, né, em sua maior porção, lactobacillus, que são bacilos gram-positivos, e espécies do gênero Enterococcus, que são cocos gram-positivos, certo?
E no intestino delgado, devido a esse rápido movimento do quimo, né, do bolo ali alimentar, e também as secreções que são produzidas, elas também restringem a colonização microbiana nessa região do intestino, tá ok? E na porção mais distal do ilho, né, que é a parte final do intestino delgado, nós observamos já um aumento no número de micro-organismos, tá? Então, a gente tem 10 elevado a 7 unidades formadoras de colônia. Tem mais 10 minutos aqui, mas a gente já está finalizando, tá? Então, essa maior proporção de micro-organismos está encontrada associada às mucosas e também no lumen, né, na cavidade ali dos intestinos, do ilho distal. E espécies do gênero Clostridium, Streptococcus, Bacteroide, Actinomyces e Corynebacterium Bacterium já foram identificadas nessa região, tá? Então, vamos lá. E no cólon, pessoal, como a gente falou no início da aula, né, a boca, né, e o intestino grosso são as regiões, né, as partes do trato gastrointestinal que tem uma maior diversidade e maior número de micro-organismos, tá? Então, como vocês podem observar, aqui nós temos 10 elevado a 11 unidades formadoras de colônia, tá? Que o cólon, ele corresponde à principal localização das bactérias no corpo, é onde tem maior número. E é interessante a gente destacar que mais de 90% da microbiota fecal é composta por essas espécies desses gêneros aqui, tá? Clostridium, Bacteroide, Bifidobacterium, Enterococcus, os coliformes e também espécies de fungos, como Cândida e Aspergillus, né? Espécies desse gênero. Dos coliformes, a Escherichia coli é o membro mais importante, tá? Responsável aí pela diarreia do viajante, né? Conhecida também como diarreia do viajante, ok? E além das bactérias, né, outros micro-organismos também estão presentes nessa região do trato gastrointestinal, como alguns protozoários, fungos, né, como eu já mencionei, a Cândida e Aspergillus, e vírus também, predominantemente os fagos, são bastante comuns no cólon. A função ainda desses outros micro-organismos ainda não é muito bem conhecida, não é muito bem compreendida, mas o fato é que eles já foram identificados nessa região também, do trato gastrointestinal, tá? Então, o cólon, ele é um ambiente propício para a proliferação microbiana, porque ele tem um pH neutro, tá? Vocês lembram que o pH ácido do estômago, por exemplo, ele dificulta a colonização microbiana. Já no cólon, o pH neutro favorece, então, a proliferação microbiana. E também devido à abundância relativa de nutrientes, como, por exemplo, carboidratos não digeríveis e componentes alimentares que escaparam do processo de digestão no trato gastrointestinal, tá? Por esses motivos é que o maior número de micro-organismos é encontrado no cólon, tá bem? Pessoal, essa próxima parte, que vai falar então da importância da microbiota normal, né, e saudável, eu vou deixar para vocês lerem um artigo que eu disponibilizei na sala de café, porque eu não estava conseguindo anexar o artigo ali no fórum. Então, eu abri uma sala de café com o nome da nossa aula e ali eu disponibilizei o artigo. E por meio desse artigo que vocês vão conseguir responder as questões que eu coloquei no fórum, tá? Então, brevemente, para fechar essa nossa aula, uma das mais importantes funções da microbiota intestinal é a proteção, tá? Então, as bactérias residentes, elas deslocam e inibem diretamente ou indiretamente patógenos que possam querer se estabelecer ali, naquela região, tá? E como que isso acontece? Competição por nutrientes, por receptores e ainda
esses mesmos micro-organismos são capazes de produzir produtos antimicrobianos, como bacteriocinas e ácido lático, que vão impedir que micro-organismos patogênicos se instalem ali naquela região do trato gastrointestinal, tá? Então, eu quero que vocês deem uma olhadinha no artigo para responder as questões, porque aqui está bem superficial, está de maneira pontual, tá? Eu quero as respostas um pouco mais completas, tá? No fórum. Nós temos também o desenvolvimento, tá? E a função do sistema imunológico. Então, a microbiota normal, ela é importante para o desenvolvimento do sistema imunológico das mucosas, aquele sistema imunológico regional, ali do trato gastrointestinal, porque esses micro-organismos induzem a secreção de um anticorpo do tipo IgA. E esse anticorpo ele vai influenciar o desenvolvimento, que influencia o desenvolvimento de um sistema imunológico humoral, quer dizer, com a produção de anticorpos, ali no intestino, tá? E que vão, então, modular as respostas de linfócitos T, né? Que é a resposta imune celular, certo? Então, tem essa participação também no desenvolvimento da imunidade. E, por último, tem as funções metabólicas também, que eles participam, né? São importantes, né? Para as funções metabólicas, e participam contribuindo para as necessidades de aminoácidos, que são apresentadas pelo hospedeiro, produzindo também ácidos graxos, que vão controlar a diferenciação ali das células do intestino, sintetizam vitaminas, como nós já vimos, tá? E ainda melhoram a absorção de íons, ok? E tem mais um tema aqui que eu só queria deixar o conceito para vocês, porque eu perguntei também no fórum, que é sobre disbiose, tá? Uma disbiose, ela é um desequilíbrio, né? Então, eu tenho a microbiota normal e saudável, equilibrada, né? Aí, com todas aquelas funções benéficas para o meu organismo, certo? Só que uma disbiose é uma desordem nessa microbiota. E ela é caracterizada por um desequilíbrio da colonização bacteriana, onde vai ocorrer um predomínio daquelas bactérias que são nocivas, né, que podem causar doença, sobre aquelas bactérias, aqueles micro-organismos que são benéficos para o nosso corpo, tá? Então, no caso da disbiose intestinal, ela proporciona o crescimento, né, a multiplicação de bactérias que são nocivas, bactérias patogênicas, e, consequentemente, a produção de toxinas, que são produtos do metabolismo dessas bactérias patogênicas e que também podem levar ao desenvolvimento de doenças, tá? Então, quando a microbiota ela é abalada por algum desequilíbrio, por algum fator, que vocês vão ver lá no artigo, tem alguns exemplos, o organismo ele fica mais propício ao crescimento de fungo, de bactérias, de outros micro-organismos que são patogênicos e que produzem essas toxinas, que então são absorvidas pela corrente sanguínea e que podem levar a processos inflamatórios e o desenvolvimento de doenças, tá? Diversas. Então, aqui nós temos algumas causas e as manifestações clínicas, né, mais comuns da disbiose intestinal, como diarreias, déficits nutricionais, doença celíaca, o desenvolvimento de um câncer coloretal, a síndrome do colo irritável e o supercrescimento bacteriano, tá? E o tratamento para uma disbiose, na verdade, é muito simples, né? Envolve uma dieta, né? Um acompanhamento ali nutricional, né? Pode ser suplementado com prebióticos, com probióticos, para tentar, então, restaurar essa microbiota que é normal, saudável e necessária ao nosso corpo, ok? Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Eu não sei o que vocês acharam, se deu para entender. Não se apeguem naquele monte de micro-organismos, né? Mas eu precisava que vocês tivessem a noção de que são muitos e são várias espécies, de vários gêneros, certo? Então, eu peço que vocês retornem ao fórum e que consultem o artigo, tá? Não tentem responder sem ler o artigo, porque vai ficar incompleta as respostas de vocês, tá bem? Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu fico disponível lá na sala de café também, tá bom?
ok? Pessoal, vocês estão aí? Fala comigo? Eu tô... Obrigada, Pro. Então, beleza.